Olá, esse é o Mentes e Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alice. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um filme que divide opiniões, mas que na sua época de lançamento ele não fez esse sucesso nos cinemas, quase não chegando a nem $1 milhão. Porém, quando ele foi pra DVD, ele foi meio que estourou, descoberto, e aí causou esse milhões de teorias e conspirações e muitas coisas mais. E qual é o filme? Donnie Darko. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Então, se você já deixou o seu like, bora pro vídeo. E hoje a gente tá aqui pra analisar o filme Donnie Darko, que gera muita discussão, muita teoria, e a graça do filme em si é não ter um final que a pessoa vai dizer, é isso. E fora que a gente tá botando a nossa teoria nisso, tudo ainda pode estar errado, e fora que ainda vai deixar as pessoas confusas. É verdade. Porque o filme em si é confuso e a gente pensando deixa a pessoa mais confusa ainda. É verdade. E a primeira parte do vídeo vai ser sem spoiler, e depois, quando for pra segunda parte do vídeo com spoiler, onde a gente vai falar tudo o que aconteceu no filme e com teorias, a gente vai avisar, vai aparecer um aviso aqui na tela, então, por favor, não venha depois dizer que você não foi avisado que ia ter spoiler. Né? Porque tem gente que não assiste, que não quer que ninguém fale, então... Né? Mas se bem que é um filme tão antigo que não é possível que a pessoa pelo menos nunca tenha ouvido falar, né? É, realmente. É, tá bom. E no filme a gente tem o Donnie Darko, que vive em uma família meio que desestruturada, que por mais que dê amor a ele, não sabe lidar com ele nem com as irmãs dele. E ele meio que já tem problemas, a gente já vê que ele sofre de sonambulismo, no futuro também a gente vai ver que ele possivelmente sofre de esquizofrenia, quase não saía. Né? E aí, numa noite, ele vai dormir e ele acorda com alguém chamando ele. E muito normalmente, ele vai atrás dessa voz, sai da casa dele e lá no quintal de casa, um pouco mais lá pra fora, ele encontra o Frank, que é um coelho muito sinistro, muito esquisito. É, muito assustador. Sim, muito assustador, que fala pra ele que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. 28 dias, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos. É quanto falta para o mundo acabar. E no início ele não leva assim a sério, ele acha que é só noia da cabeça dele. E aí ele acorda no campo de golfe no outro dia, porque ele sofre de sonambulismo. E quando ele volta pra casa, ele descobre que uma turbina que ninguém sabe de onde apareceu caiu no quarto dele, lá na casa, e que se ele não tivesse saído, ele teria morrido. E após esses acontecimentos, ele passa a ter visões com o Frank, que é esse coelho sinistro, que manda ele fazer meio que certas tarefas que ele não faria normalmente. Mas como ele se sente meio que grato pelo Frank ter salvado ele desse dia que ele saiu de casa e a turbina caiu e ele não morreu, ele se vê obrigado a fazer essas tarefas, mas eu acho que no fundo ele era o que ele queria também, porque ele não parecia tão relutante. E o filme ele aborda diversas temáticas como repressão religiosa, pensamento arcaico de várias pessoas que tem naquela cidade, que parece que ninguém tira bem. Lida com problemas psicológicos, como a falta de conhecimento dos adultos de lidar com os adolescentes. E ainda fala sobre viagem no tempo, né? E se ainda for olhar, ainda trata um pouco de fanatismo. Sim, porque tem uma personagem de lá que, pelo amor de Deus, que mulher insuportável. Que a professora dele é uma das professoras. É a pior do filme. E o que mais gera discussão nesse filme é que a gente não sabe, não tem certeza se tudo que aconteceu foi real ou se é tudo na cabeça dele, porque ele já lidava com problemas psicológicos. E se foi real, de que forma aconteceu, já que o filme ele trata sobre física quântica, ele trata sobre religiosidade e viagem no tempo, é uma noia, é uma loucura de uma forma. Né? E no final, quando algo que vai acontecer acontece, a gente fica se perguntando, mas como que foi isso? Aí será que isso aconteceu na mente dele? Mas se não foi, como que explica isso fisicamente lá? Porque não fez sentido, porque foi uma coisa tão rápida que tu te perde. Sim. E outra discussão que o filme traz, agora que eu lembrei, é justamente isso, porque tem muita gente que não entende e aí depois tem que procurar, e aí tem o livro que é citado dentro do filme, que depois a gente pode achar na internet, e aí muita gente fala que o filme, ele realmente é bom quando a gente consegue entender ele com base no que foi mostrado no filme, sem que ter pesquisa depois. E tem outras pessoas que não se importam, que gostam de fazer uma pesquisa depois pra conseguir entender tudo, e aí ficam nesse pessoal que fala que o filme é bom porque gera esse questionamento, e outros que falam que o filme não dá de se entender só por ele e que isso é a parte ruim dele, porque a pessoa tem que fazer uma pesquisa mais extensa depois. E o filme ele começa com o Donnie acordando numa estrada lá,
que aparentemente a gente nem sabe o que aconteceu, né? Quando eu assisti a primeira vez, não sabia o que estava acontecendo. Então ele volta pra casa dele, então a gente descobre que ele sofre de sonambulismo. E a família dele parece que é uma coisa totalmente destruturada, que não tem nexo com nada, porque parece que eles têm um pensamento tão confuso, estranho, que parece que aquilo ali não é uma família. E o filme também mostra ele tomando remédios controlados para lidar com tudo isso, ainda frequentando a terapia. Tem até a linha de pensamento dele é totalmente confusa em relação a... Na verdade, esse filme todo ele é confuso porque o que os personagens falam não tem sentido. Realmente, é uma coisa que algumas atitudes de alguns personagens a gente se questiona porque a gente sabe que aquilo não faz tanto sentido com a realidade, mas se encaixa no filme, porque naquela cidade ninguém parece totalmente normal. E talvez esteja até o questionamento do autor, não sei se é, mas que de perto ninguém é normal. E aí naquela cidade, quando vai mostrar cada um, de perto cada um tem sua esquisitice. Claro que o do Donnie salta mais, e aí por isso que ele é mais atacado, pode-se dizer assim. E aí, como eu já tinha dito anteriormente, em uma noite ele acorda e é chamado pelo Frank lá pra fora, que é aquele coelho que ele encontra, que fala que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Como no início ele não levava a sério, ele ficou vagando por lá no sonambulismo dele, e depois quando ele voltou, ele descobriu aquela tragédia que tinha acontecido, daquela turbina que tinha caído na casa dele e que teria matado ele se ele estivesse lá dentro da casa. Mas se você estivesse perguntando de onde que veio essa turbina, ninguém sabe. Só é falado depois, já lá no final, é uma suposição, porque a turbina não cai do nada. Ninguém sabe de onde a turbina, de qual avião ela é. Porque não foi achado nenhum avião, o governo não sabe de onde aquela turbina surgiu e caiu lá. E já na escola, o Donnie, ele não se encaixava, como todo no resto da sociedade, ele também não se encaixava lá. E por mais que ele fosse inteligente, ele tinha dificuldade de interagir com as outras pessoas. Até porque ele tinha, digamos, um intelecto maior, pode-se dizer assim, enquanto os outros ficavam conversando bobagens sobre a sexualidade de um Smurf, por exemplo. E ele ia lá e falava que aquilo não fazia sentido, até porque os Smurfs são assexuados. E aí o pessoal achava que ele queria ser superior, e ele só tava falando uma coisa que fazia sentido. Só que para aqueles jovens lá, era muito... É como se ele quisesse, sei lá, ser mais refinado, melhor que eles, alguma coisa assim. Mas Morissette transa com todos os Smurfs, porque acha que o papai Smurf a fez pra satisfazer o tesão dos Smurfs. Para começar, o papai Smurf não criou a Smurfette, foi o Gargamel. Ela era a espiã do mal, enviada com a única intenção de destruir a vila dos Smurfs, mas a atmosfera bondosa e harmoniosa dos Smurfs a transformou. E quanto a esse papo de orgia, nossa, não aconteceu. Os Smurfs são assexuados, eles não têm órgãos reprodutivos embaixo daquela calça branca. Droga, Donnie, por que sempre quer ser mais esperto que a gente, hein? E ele chega até a questionar vários professores, principalmente a sua professora de ginástica, que é uma senhora que ela é muito arcaica e que é meio fanatista religiosa e que acredita no discurso de um homem que aparece lá num vídeo que ela mostra. Numa propaganda ridícula, porque aparece lá o Patrick Swayze ensinando, só falando ele, medo, amor. Aí qual é a outra palavra? Ele só usa essas duas palavras. Só usa essas duas palavras. E aí, o Patrick Swayze, porque eu não gravei o nome do personagem, o Jim. Então, esse personagem, o Jim, fica pregando que o ser humano só é definido em medo e amor. E ele questiona pra professora dele que não é isso. Existem várias coisas que devem ser consideradas. O ser humano não se define em só 2 sentimentos. E é claro, isso é muito simples, é muito visível. Mas a pessoa, quando ela é fechada nos pensamentos e crenças dela, ela não vê isso e ainda leva ele pra diretoria pra falar que ele ofendeu ela. Amor. Medo. Tem outras coisas que precisam ser consideradas, como todo o espectro da emoção humana. Você não pode simplesmente colocar tudo em apenas 2 categorias e negar o resto. E em uma dessas aulas é discutido de uma forma irônica sobre caos e revolução. E o que parece, na verdade, é o que é de fato lá, essa professora que ensina isso, é a única que está dando conteúdo de qualidade, é a única que parece que está de acordo com a realidade. Né? Ela é uma das, porque tem também o marido dela, que depois no final eu descobri que ele é marido dela. Ele é marido dela. Tanto que até a gente já percebe que o Donnie, ele, nesse momento, ele é a favor de alguma mudança. Que desse livro que fala é um jovem lá que entra numa casa e que, aparentemente, muitos pensariam que eles iam assaltar, mas na verdade não, eles até queimam o dinheiro que tá lá. E o Donnie, para completar isso, ele fala que uma sociedade às vezes precisa de mudança, e é o que ele anseia, uma mudança nessa realidade que ele não gosta. Bom, disseram recentemente, depois de uma grande enchente, que destruição é uma forma de criação, então o fato de queimarem o dinheiro é irônico.
Querem ver o que acontece quando sacudirem o mundo. Querem mudar as coisas. E nessa noite o Frank aparece pedindo já pro Donnie quebrar o encanamento da escola dele com um machado. Uma coisa bem aleatória também. E de manhã a escola tá inundada por conta da quebra. E nesse dia ele conhece a Gretchen, que é uma aluna nova, que aos poucos ele vai se apaixonando por ela, porque parece que ela pensa da mesma forma que ele. Oi. Oi. Cancelaram as aulas. Me acompanha até em casa? Claro. E num dia que ele tá voltando pra casa com o pai dele, na estrada, eles quase atropelam uma senhora idosa, que é apresentada pra gente como Vovó Morte, que é uma idosa lá da cidade que todo mundo conhece, que tem 101 anos, e ela só vive naquela parte da casa dela ali porque ela sempre tá esperando que alguém mande uma carta pra ela. Só que a caixa de correio é do outro lado da rua, então ela fica indo e voltando, e às vezes ela tá parada no meio da rua e as pessoas quase atropelam ela. E aí, nesse dia que ela quase foi atropelada pelo pai do Donnie, eles saem pra ver como que ela tá, então ela fala pro Donnie que toda criatura no mundo morre sozinha, e a partir disso ele passa a ficar com isso na cabeça. Coincidência? Acho que não! E uma das alucinações dele com o Frank, ele questiona o Frank por que ele manda fazer essas coisas, esses atos vândalos que ele faz. Aí o Frank só dá a resposta dizendo que a humanidade está correndo perigo e fala sobre viagem no tempo. Aí depois disso o Donnie vai procurar o professor de física dele para perguntar sobre viagem no tempo, e o professor dele vai ensinar ele, vai mostrar algumas coisas para ele, teorias, que na verdade tudo isso não passa de teorias. Então, segundo Hawking, um buraco de verme talvez nos possibilite achar um atalho para saltarmos entre duas regiões distantes do espaço-tempo. Então, para se viajar no tempo, é preciso uma grande nave para ir mais rápido que a velocidade da luz. Teoricamente. E somos capazes de encontrar um buraco de verme? Os princípios básicos da viagem no tempo estão aí. Então o professor dele entrega um livro para ele que fala sobre a filosofia na viagem no tempo, que foi escrito por uma freira que depois se tornou uma professora de ciências. E depois disso o Donnie descobre que a autora desse livro é a Vovó Morte. Quase depois dessa conversa com o professor dele, ele é obrigado a assistir uma palestra do Jim, que é aquele carinha lá que fala sobre a medo e o amor. Ele é a turma dele, e aí o homem começa a falar um monte de besteira lá, que as pessoas não conseguem as coisas por medo, mas tipo... Tudo se resume ao medo. Tudo se resume ao medo, tipo, tu caiu do prédio por acidente, foi o medo. Você sofre bullying, é o medo. Sim. E não sei o que, tipo, umas respostas de nada a ver. E aí ele começa a questionar ele, meio que faz ele passar vergonha na frente dos outros alunos, porque ele expõe isso, que ele cobra pra fazer essas palestras e ganha dinheiro em cima das pessoas falando essas besteiras e iludindo elas. E aí, então... É até engraçado ele ficar toda hora falando sobre como que os alunos eles estão reprimidos pelo medo de que eles têm que se soltar e se entregar o amor. Sim, é realmente esquisito. Mas depois a gente vai ver por que ele gosta tanto de conviver com esses alunos. Sim. E aí, só que os outros adultos olham isso de uma forma ruim e expulsam ele da sala. E quando ele tá voltando pra casa, ele acha a carteira do Jim e assim descobre onde ele mora. E em uma noite ele vai ao cinema com a Gretchen, e é engraçado que no início do filme que tá passando, ela tá dormindo, e é uma noite alucinante que tá passando. E a gente já percebe que é no início, porque a gente sabe lá o começo do filme, e é engraçado, a pessoa parece que entrou no cinema, sentou na cadeira e dormiu, pá. Sim, daí, olha, eu vou ao cinema, gastar dinheiro, a pessoa vai ao cinema, gasta dinheiro com a entrada, com a pipoca, e aí não tinha nem 10 minutos de filme, a menina assim. Não era nem 10, eu acho que não deu nem 5 minutos de filme. Pois é, aí, tá, mas enfim, contribui pra história, né? Por que tá usando essa fantasia idiota de coelho? Por que está usando essa fantasia idiota de homem? Então o Frank aparece e mostra pra ele um portal de viagem no tempo lá na tela do cinema. E depois disso ele mostra a cara dele, a gente vê uma pessoa, realmente um cara, que tá com... que aparentemente, até eu não tinha entendido no início do filme, que parece que ele tinha levado uma facada no olho, mas tá o olho dele direito sangrando. O que aconteceu com o seu olho? Me dá uma agonia. Ai, que agonia. Eu não gosto de coisa que seja relacionada ao olho. E aquele olho do Frank me agonia porque parece que ele vai cair. Sim, dá aquela impressão que parece que tá, sei lá, movimentado pra fora. Depois disso a gente vai entender o que é aquilo.
Então ele pede pro Donnie voltar lá na casa do Jim e queimar a casa dele. E o Donnie, é claro, ele vai lá, queima a casa do Jim, e depois disso ele volta pra buscar a Gretchen, que ainda tava dormindo. acordou no final do filme. Ou seja, ela dormiu o filme todo, desperdiçou o dinheiro, não sei se dela, do Donnie, quem seja que pagou lá o ingresso, foi dispensado. Eu ia ficar ofendido se eu do nada olhasse pra um lado, num encontro, que aparentemente aquilo é um encontro, a menina tava dormindo. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu ia ficar ofendida. Que descaso, gente, não. Queime a casa toda. E no dia seguinte, o Donnie tá em casa vendo televisão, e então a gente vê que sobre esse incêndio que aconteceu na casa do Jim, e que graças a isso foi descoberto que ele participava de uma rede de pornografia infantil. E aí aparece ele sendo preso, falando que foi uma conspiração que fizeram contra ele, um monte de coisa. E depois de um tempo a gente vai começar a reparar que tudo isso que o Frank fala pra ele fazer faz algum sentido. Mais tarde, quando o Donnie vai pra psicóloga, ele fala pra ela sobre um amigo imaginário que ele acha que tem, que é o Frank, que pra ele é um amigo imaginário, super de boa, né? Bem normal. E aí, ele fala que o Frank manda ele fazer algumas tarefas e que ele faz isso porque ele se sente grato e porque ele tem medo que o Frank vai embora se ele não fizer isso, porque ele se sente só. Ou seja, ele não tem muitos amigos, os únicos amigos que ele tem são aqueles da conversa da sexualidade do Smurf e a Gretchen, que dorme lá no filme, no encontro com ele. E aí ele meio que acha que só tem Frank. E aí, numa conversa que a psicóloga tem com os pais dele, ela fala que acha que ele tem esquizofrenia e paranoia. E no outro dia, os pais do Donnie precisam viajar e deixam ele com as irmãs dele sozinhos. E a irmã mais velha, pra comemorar que ela entrou pra faculdade, ela decide, junto com o Donnie, fazer uma festa de Halloween. E o Donnie ainda continua tendo aquelas visões estranhas dele de algo saindo do peito dele que parece um portal se abrindo, que é uma forma de energia que guia as ações dele, que é tipo como se fosse um caminho até o destino final dele. Aí depois disso ele decide ir lá ver a Vovó Morte e a namorada dele vai junto. E quando eles chegam lá, eles não encontram a Vovó Morte e ainda encontram dois idiotas que eram da escola deles, que passaram o filme todo só bestando lá, falando coisa que não fazendo umas ameaças sem sentido. Eles tinham decidido ir na casa da Vovó Morte porque várias das alucinações e daquela energia que forma um caminho que sai do peito do Donnie são mostradas no livro dela e ele vai lá pra ver o que ela tem a dizer sobre isso. Só que, como a Yara já falou, lá eles são atacados por aqueles inúteis que jogam eles no meio da estrada. E aí, como tá vindo um carro na estrada em alta velocidade, eles pensam que é a polícia, eles fogem, deixando o Donnie e a namorada dele jogada lá no meio da rua. E quando o carro chega mais perto, a Vovó Morte aparece do nada no meio da rua. E pra desviar da Vovó Morte, o carro vira pro lado e passa por cima da namorada do Donnie, porque era um lugar muito escuro, o cara nem enxergou, eu acho. Quer dizer, depois a gente vai saber que ele não enxergou ela. Deus a salve! Donnie! Então o carro para e saindo de lá, quem que a gente vê? O Frank, que existe de verdade. Ele é um adolescente só que ele tá normal, não tá que nem naquela cena que ele apareceu no cinema com o Donnie, tá com uma cara normal, com a fantasia de coelho pra cá e a cabeça de jovem dele realmente aparecendo, e ele tá com a fantasia, que é uma fantasia de Halloween. E aí ele começa a se justificar, falando que tava muito escuro, que ele foi desviado da Vovó Morte, que ele não viu a Gretchen no chão, por isso que ele atropelou ela. Só que o Donnie, no desespero dele, ele fica com raiva e não quer ouvir, pega o revólver que ele tinha roubado lá no quarto dos pais dele e atira no Frank, o adolescente, que não sabia de nada, tava lá perdido. E aí quando ele cai no chão, a gente vê que ele levou o tiro no olho, e aí ele tá igual ao Frank que o Donnie via, aquele do cinema lá com o olho meio que pra fora e escorrendo sangue que causa agonia. Acorda. Acorda. Ela tá morta. O que estavam fazendo no meio da estrada, hã? O que estavam pensando? Então ele pega o corpo dela, leva ela no carro dele e eles vão pra um lugar que parece, sei lá, um topo de uma montanha, que aquilo a gente olha lá, é estranho. Mas é bonito. Sim, realmente. Aí de lá ele fica lá parado, senta lá em cima do carro dele, normal, super normal até aí. Então depois disso ele vê o tempo se fechando e o que aparece já que o tempo dele acabou. E ao mesmo tempo ele vê lá de longe um avião se despedaçando, já parece que vai cair. E nesse avião tá a mãe dele e a irmã mais nova dele.
E aí nessa parte que mostra a mãe dele com a irmã mais nova no avião e o avião começando a se despedaçar, aparece a turbina desse avião se desprendendo e meio que sendo levada por outra linha temporal através desse caminho de energia formado, que a gente meio que imagina já nesse momento que é a turbina que vai cair lá na casa. E aí ele vendo isso, vendo que as nuvens estão se formando e que aparentemente o mundo vai acabar como o Frank falou, a Gretchen morreu e aí que ele perdeu ela, matou o Frank de verdade, que era aquele adolescente que ninguém sabia que existia, e eu não sei se ele sabe ou não que a mãe dele estava naquele avião, e aí ele decide que ele vai voltar no tempo. E foi nessa parte que eu fiquei meio confusa, porque não aparece, assim, de certa forma, o que ele fez pra voltar no tempo, só aparece ele decidiu voltar no tempo e ele volta. Sim, é mais ou menos a teoria que é baseada no livro que a Roberta Sparrow, que é a Vovó Morte, fala. Pois é, aí as cenas começam a voltar, aí vai passando por todas as cenas que já foram vistas no filme, só que ao contrário, até chegar na noite que ele deveria ser chamado pelo Frank, só que ele não é chamado e ele tá alegre por ter conseguido voltar no tempo, e aí ele se deita e fica lá esperando, e a turbina cai no quarto dele, só que dessa vez ele tá lá e ele morre. Então as cenas vão se alternando, mostrando agora os personagens que foram afetados pela linha temporal anterior e que agora não estão mais sendo afetados porque o Donnie morreu. Aí de manhã a turbina está sendo retirada do quarto dele e o corpo do Donnie está sendo levado. O que na verdade foi chocante porque eu fiquei muito triste com esse final. Eu não gostei muito, sinceramente foi um final horrível pra ele porque a gente gosta do personagem. E eu tava reassistindo, eu já sabia que ele ia morrer no final. Só que eu não tinha falado pra Yara por causa que era a primeira vez que ela tava assistindo. E aí eu já sabia que ele ia morrer assim mesmo e ainda fiquei triste. A trilha sonora contribui muito pra te ficar triste com esse final. E lá na rua tá aparecendo a Gretchen, vendo lá o corpo do Donnie sendo levado. E dessa vez a gente vê que ela não se lembra mais, nessa linha temporal ela não se lembra mais do Donnie. O que ainda pior ainda, porque o garoto morreu pra salvar a humanidade, pra salvar a mulher que ele ama. E ela não lembra dele. Ninguém lembra do que aconteceu, né? Só alguns que tem alguns relapsos de que sentem alguma coisa, mas não lembram de nada que aconteceu. O Frank, que o adolescente de verdade. O adolescente de verdade que acorda, tendo aquele sentimento ruim, desenhando um coelho, e quando ele toca o olho dele direito. Coincidência? Acho que não! Tá, e agora a gente vai tentar analisar o filme, que não é uma tarefa difícil, e possivelmente a gente não vai chegar muito longe nessa explicação, até porque a gente só formulou duas teorias. E aí, na primeira teoria, é que tudo pode ser explicado a partir daquele livro da Roberta Sparrow, que é a Vovó Morte. Isso porque o próprio Donnie, ele falou que tudo que está acontecendo com ele está exatamente descrito naquele livro, mas de forma científica. Isso porque, de alguma forma, foi criado um caminho para a quarta dimensão, gerando um universo tangente que só existe por algumas semanas e depois disso ele se desfaz, gerando um buraco negro que meio que destruiria o universo real. E a existência de um universo tangente se explica a partir de um metal estranho que aparece do nada. Nesse caso, seria a turbina que caiu lá e ninguém sabe de onde veio. Um outro fato que é mostrado no livro sobre esse universo tangente é que quem está mais perto desses acontecimentos fica mais suscetível a ter visões e essas alucinações. No caso, o Donnie, porque era ele que era para ser atingido por essa turbina e ele não foi, então ele foi afetado por isso. Por isso que ele tem visões com Frank, esse caminho de energia que é formado saindo do peito dele, que mostra as ações dele, porém ele não tem como mudar isso, e é uma das coisas que é explicada no livro. E ainda sobre o livro, é falado sobre um receptor vivo, que no caso é o Donnie, que é aquele que é atormentado por alucinações e pesadelos e que tem a missão de levar esse artefato de volta ao universo primário e também salvar a humanidade. Em uma das cenas do filme, a Gretchen fala que o nome do Donnie é um nome diferente, parece nome de super-herói, e ele falou que poderia ser um. E aí disso a gente já pega essa parte do final, onde ele se sacrifica para salvar ela e a humanidade e se tornar um herói no final. Mesmo que ninguém saiba disso, que ainda é a parte mais triste. E depois é falado sobre os vivos manipulados, que seriam aquelas pessoas próximas ao Donnie, no caso os familiares e os amigos, que teriam uma função de ajudar ele a cumprir essa missão. Por isso que o Donnie tem esses atos violentos, esse comportamento estranho dele, é uma forma de guia para até ele chegar ao objetivo final dele. E também nesse livro mostra os mortos manipulados, que são, no caso do Frank e a Gretchen, que vão gerar esse caminho pro Donnie, porque tudo que acontece meio que está destinado a acontecer, fazendo com que ele seja meio que obrigado a tomar essa decisão, porque ele poderia não tomar essa decisão e o mundo acabar, só que ele viu que essa realidade estava tão bosta que ele não viu outra solução a não ser voltar no tempo e se sacrificar. E para ele voltar do tempo, o Donnie precisa de água como um portal, um metal lá, que no caso seria o veículo dele, e o artefato que seria a turbina de avião. Ou seja, ele teria que levar esse artefato para não dar um colapso no tempo e para não destruir a humanidade. E por isso a gente vai ver que um fato sempre vai se ligar ao outro. Tá cheio de pontos que vão se interligar, mas só que precisa entender esse livro que tá fora a parte do filme, que no caso é uma explicação
que o que seria que estava acontecendo no filme. É por isso que tem gente que não gosta, porque tipo, a gente assiste o filme e teve que pesquisar e ir atrás desse livro que foi criado depois do filme, que é da Robert Sparrow, pra poder a gente ler. Ele tem 4 capítulos, é bem curtinho. Sim. E explica tudo isso que a gente falou pra vocês agora, mas tem gente que não gosta disso. Fala que só assistindo o filme a gente tem que entender. E aí, o que você acha? Né? E além dessa teoria que é bem doida, que é formada a partir desse livro que foi feito, a gente também tem uma teoria que é mais realista, mas também não quer dizer que vai ser certa porque ela não fecha em todos os pontos, até porque nenhuma das teorias fecha todos os pontos pra dizer que é isso mesmo. E quando vocês forem reparar no filme, parece que o Donnie tá enlouquecendo a cada cena. Parece que essa loucura, esse comportamento dele tá se agravando ainda mais. E a própria terapeuta dele fala que ele tá apresentando sinais típicos de um esquizofrênico paranoico. Né? E isso também ia explicar as alucinações dele e essa agressividade que ele surgiu do nada, porque ele era, digamos, problemático, mas ele não era agressivo, só que isso vai se piorando a partir do filme e ele termina do jeito que você já sabe. E uma outra hipótese é de que o Frank, ele é uma parte do Donnie, ou seja, ele é a parte verdadeira dele, tentando se manifestar em atos violentos. Até porque quando o Frank entra em contato com o Donnie, ele meio que muda, até o rosto dele muda, o sorriso, ele como se ele se tornasse uma outra pessoa. Como se fosse uma outra personalidade dele. Até tem aquela cena do cinema que o Donnie pergunta pro Frank por que ele tá usando aquela roupa idiota de coelho, e o Frank pergunta por que ele tá usando aquela roupa idiota de humano. E aí a gente pode parar pra pensar, se o Frank fosse gerado do Donnie, e aí ele faz essa pergunta pra ele, poderia indicar então que o Donnie finge ser aquela pessoa, que já é problemática, Sim. mas ainda não é totalmente ele, ainda não tá totalmente de como ele poderia ser. Exatamente. E tudo o que estaria acontecendo com ele é surto de uma alucinação e agressividade. É uma coisa típica de um esquizofrênico. Claro que nem todos os esquizofrênicos são agressivos. Isso é hipóteses criadas. E ainda há uma teoria que meio que nessa loucura dele, ele conseguiu, em parte, prever o futuro, que partes do filme não foram reais, foram tudo na mente dele acontecendo e que ele, a partir dessa doença, conseguiu prever o que ia acontecer. Mas ele nem foi pro futuro e nem conseguiu voltar. Já é ele prevendo o que ia acontecer e meio que tomando decisão, e aí quando ele toma essa decisão, ele já acorda onde ele deveria estar mesmo, que é o presente dele, e a turbina cai. Ou seja, tudo uma coisa da cabeça dele criada. E o fim do mundo que o Frank fala poderia não simbolizar o fim do mundo. Poderia simplesmente ser aquela parte que ele estava se segurando. E esse tempo que o Frank deu seria que meio que para romper a barreira que ele tinha, que ele ainda meio que se guardava para não fazer essas coisas erradas que ele sabia que era errado, só que era da natureza dele. E aí cabe a cada pessoa que vai assistir escolher qual a teoria. Essa dele de ser uma alucinação, de realmente ter havido viagem no tempo, ou você mesmo pode criar essa teoria, porque existem diversas teorias. Se a gente fosse falar de todas, ia ser um vídeo de 10 horas, porque, pelo amor de Deus, é um filme muito extenso para se falar e as teorias são quase infinitas. Ou seja, aquele debate em grupo que parece que não vai ter fim. É realmente verdade. um botando uma ideia, o outro complementando, o outro falando outra, e vai enrolando com um pouco. A pessoa em si já tá numa viagem tão doida que já tá incorporando o Einstein. Então por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar o nosso canal a crescer e receber as próximas notificações dos nossos vídeos que ainda vão ser lançados. E é isso. Tchau!